também o professor Hamilton, meu grande amigo, colega de doutorado. Boa noite a todos os internautas, a todas as internautas. Para mim é um prazer enorme, uma alegria esfuziante poder participar desta aula magna ministrada nesta primeira noite NECUP. NECUP, tal como enunciado por você, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cuidados Paliativos do Centro de Educação e Saúde do campus de Cuité, Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande. Para mim, de fato, é uma alegria enorme poder partilhar desta noite com vocês, trazendo, eventualmente, alguns pontos para reflexão, motivos para discussão e, sobretudo, para que possamos, a partir do que eu venha a lhes dizer, podermos pensar a questão relativa ao cuidado e ao cuidar, e, mais especificamente, pensar a questão dos cuidados paliativos, tal como referiu a professora Glenda Agra, cuidados esses que se impõem, sobretudo, durante um tempo de tão absoluta tragédia. A tragédia vivenciada pelo mundo e, particularmente, vivenciada por nós. E, quando assim eu me refiro ao nós, eu quero dizer que nós, com certeza, não pranteamos apenas tão somente os nossos entes queridos que se foram. Nós pranteamos todas essas que ou se foram de entre nós ou permanecem enlutados em meio a todos nós que, com certeza, comungamos desse luto universal, acreditando, sinceramente, na superioridade não tanto da razão humana, mas, sobretudo, da ética e da sensibilidade de que somos investidos, ética e sensibilidade essas que, com certeza, se constituem como a força maior capaz de unir a todos nós em torno disto que podemos, com certeza, chamar de sofrimento humano vivenciado da forma mais absolutamente trágica. Eu iniciaria, então, a minha fala fazendo-lhes a leitura de um curto texto que, acredito eu, diz muito sobre o cuidado, o cuidar, e isto que é fazer a paliação do sofrimento, ou seja, cobrir com o manto, dar proteção àquele ou àquela que sofre. É um texto escrito por um jornalista português, Rui Gustavo, publicado em Expresso Matinal, em 1º de abril de 2020. É um texto que tem circulado pelas redes sociais e, muito possivelmente, acredito, seja do conhecimento de todos vocês. O texto tem por título O Fêmur Curado. Um dia, há muitos anos, um aluno perguntou à antropóloga Margaret Mead qual era, para ela, o primeiro vestígio de civilização humana. A antropóloga americana, autora de Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, respondeu: um fêmur com 15 mil anos encontrado numa escavação arqueológica. O aluno esperava que a professora falasse de anzóis, ferramentas ou barro cozido, mas Margaret Mead, a grande antropóloga, continuou. O fêmur estava partido, mas tinha cicatrizado. É um dos maiores ossos do corpo humano. Liga a anca ao joelho e demora 6 semanas a curar. Alguém tinha cuidado daquela pessoa, abrigou-a e a alimentou, protegeu-a, ao invés de abandoná-la à própria sorte. Na natureza, qualquer animal que parta uma perna está condenado. Se for um predador, não consegue caçar. Se for uma presa, não consegue fugir. Está morto. Então, concluía Mead, que lutou pelos direitos das mulheres nos anos 50 e 60 e foi galardoada com a Medalha da Liberdade, dizendo
exatamente isto. O que nos distingue enquanto civilização é a empatia, a capacidade de nos preocuparmos uns com os outros. No exato momento em que determinada pessoa, então, cuidou de uma outra, pode-se aí dizer que, com certeza, surgiu o germe da humanidade. No exato momento em que uma pessoa preocupou-se com uma outra, instalou-se aí, sem sombra de dúvidas, o cuidado e o cuidar. E é em função, então, deste específico e, ao mesmo tempo, inespecífico cuidado e cuidar que a civilização tem sobrevivido a todo esse longo tempo e, acredito eu, sobreviverá também à tragédia em que estamos todos imersos. Na verdade, quando eu escolhi por título para a minha fala Apontamentos para uma Poética do Cuidar, o que eu desejava especificamente com esta denominação, com este título um tanto quanto vago. Na verdade, eu desejava apenas, não somente expressar que aqui eu abordarei o cuidar e o cuidado de maneira genérica, tratando do cuidar e do cuidado em geral, aí, evidentemente, inclusos os cuidados paliativos e o paliar. Dessa forma, então, eu, objetivando isso, abordo a questão pelo ângulo da filosofia e, particularmente, dentre as diversas facetas da filosofia, abordo a questão, sobretudo, a partir do olhar da ética. E no tocante, então, a esse cuidado tomado do ponto de vista da ética e da filosofia, acredito eu que o melhor dos pontos de partida diria respeito a Freud e à concepção que ele compôs, apresentando-nos acerca do desamparo. Para Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o que se constitui especificamente como desamparo? O desamparo é relatado por ele como alusiva àquela vivência ainda não representável através de imagens, pelo menos não de imagens mentais, mas com certeza através de imagens sensoriais, que é vivenciado pelo bebê todas as vezes em que dele se afastando, a mãe eventualmente o deixaria desprotegido e, sobretudo, em função dos seus afazeres, deixá-lo-ia, pelo menos momentaneamente, padecer disto que seria fome. Uma fome vivenciada, então, a partir desses estímulos sensoriais, como a possibilidade ainda não decodificada, ainda não representada e, por conseguinte, ainda não pensada, mas visceralmente vivenciada pelo bebê, qual seja a fome. É esse desamparo, então, que, no final das contas, para Freud, nos caracterizaria desde sempre, uma vez que, movido pela fome e movido também pelo desamparo, ainda que momentâneo, esse bebê chora. É como se, então, o choro do bebê representasse exatamente o primeiro pedido de socorro. A primeira vez em que, do ponto de vista da formação do ser humano, do ponto de vista ontológico, o bebê estivesse falando desta característica absolutamente humana, que é a incompletude. Porque, de fato, o bebê apenas se complementaria a partir desta contrapartida que ele ainda não sabe dizer-lhe o nome, mas percebe vivencialmente, de maneira visceral, como dito, toda essa possibilidade de cuidado, anulando, por conseguinte, o desamparo e salvificando a vida daquele ser recém-nascido. Se nós tomarmos, então, dessa situação de desamparo e colocarmos essa situação de desamparo que estaria instalada em nós desde o início de nossa existência individual, sob o olhar da filosofia, verificaremos que houve um filósofo que, sobretudo, dedicou-se a isto. Esse filósofo tem por nome Heidegger, Martin Heidegger, o grande filósofo da linguagem,
um dos maiores filósofos da hermenêutica, enquanto arte de interpretar o mundo e suas coisas, um fenomenologista magistral e que produziu, ao longo de sua carreira, inúmeros alunos e inúmeros discípulos, havendo apenas, tão somente ao longo de sua existência, praticado um erro, muito possivelmente por vaidade, filiando-se ao nacional-socialismo, o partido fundado por Hitler. Ele, porém, não tomou parte de absolutamente nenhuma daquelas atitudes possibilitantes, por exemplo, do Holocausto, embora tenha demitido professores judeus da universidade da qual ele se tornou reitor, inclusive o seu maior professor, Edmund Husserl, pela sua condição de judeu. Isso, evidentemente, empana o brilho do que seria uma das vidas mais absolutamente brilhantes dentre todos os filósofos ao longo da história da filosofia. Mas os seus acertos, as suas ponderações, as suas considerações eram tão absolutamente corretas e eivadas de sabedoria que, no final das contas, o seu pensamento prevaleceu, inclusive, sobre os seus próprios atos. E em relação a isto, que Freud, então, caracterizava como desamparo, Heidegger tomou a questão a partir de um outro ângulo. Não aquele ângulo adotado por Freud, analisando, sobretudo, o desamparo do bebê em questão, mas analisando Heidegger a partir daquilo que salva todo e qualquer bebê do sacrifício, das injunções e dos grilhões da fome, qual seja o cuidar. Antes, porém, de falarmos especificamente neste tópico, qual seja o cuidar, que para Heidegger é tema central em toda a sua filosofia, é necessário que nós possamos entender-lhe o pensamento de uma forma evidentemente superficial, aligeirada, mas que, de todo modo, nos colocará em melhor condição de compreender o que ele afirmava como sendo a principal, a fundamental característica do ser humano, qual seja o cuidar colocado no âmbito da pré-ocupação. E pré-ocupação grafada, legível, exata e especificamente a partir dessa separação de sílabas. Porque aquele que cuida se ocupa, mas aquele que se ocupa, ocupa-se inclusive antes de ocupar-se na aplicação de um determinado cuidado, de um dado cuidar. Quem cuida, ocupa-se. E quem se ocupa em cuidar, evidentemente, pré-ocupa-se. Mas preocupa-se em função disto que, para Heidegger, ele nomeava de Dasein. Dasein é a sua concepção alusiva àquilo que é fundamental, aquilo que é ontológico, ou seja, formativo do ser humano, especificamente falando. Quando, no mundo da filosofia, e sobretudo no mundo da filosofia sartreana, heideggeriana, quanto à filosofia existencialista, todas as vezes em que referimos a expressão Dasein, nós queremos, com isso, dizer, a partir do alemão em sua tradição, estar aí. E que outros tradutores apelam com relação ao Dasein, dizendo que não se trata apenas e tão somente de estar aí, cada um dos viventes que se caracterizam como humanos, mas um estar largado aí, estar arremessado aí, neste mundo no qual vivemos, mas que, de fato, não é nosso. Isso, o Dasein, acompanhando-se fundamentalmente do que ele, Heidegger, denominava de falta ontológica. Uma expressão aparentemente difícil para caracterizar aquilo que apenas tão somente diz respeito à nossa incompletude. De fato, nascemos e percebemos, a partir do abandono ainda do ponto de vista das vísceras, que não somos inteiros, que necessitamos obrigatoriamente de algo que de fora nos venha a fim de nos preencher. Isso é a falta ontológica. É esse saber de parte de cada um que, embora seja inteiro, não é completo. Que, embora aparentemente completo, alguma coisa nos falta. E o que é que de fato nos falta? Tal como veremos no filósofo que adotei para
palavras dele, lhes trazer, é exatamente a presença. Aquela presença que, no final das contas, uma vez ausente, produz no bebê aquilo que Freud chamava de desamparo. Heidegger é, então, esse filósofo do qual eu disse, volta-se especificamente para o cuidar. Mas todo cuidado a ser aplicado exige, evidentemente, uma pessoa complementar, pessoa essa que é, então, assinalada como presença por este filósofo absolutamente genial, denominado Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas nasceu em 1906, havendo falecido em 1995, era judeu-lituano e, muito cedo, ainda muito precocemente, destinou-se à Europa, onde ele, então, foi, dentre outros professores, aluno também de Heidegger. Emmanuel Levinas sempre se interessou pela filosofia existencialista, embora trazendo sérias críticas à base dita fenomenológica do existencialismo, uma vez que, no final das contas, a grande preocupação que o movia não era uma discussão relativa ao ser, tal como Heidegger propunha, tal como Sartre discutia. Ou seja, a sua grande preocupação não dizia respeito ao ser, uma questão colocada no campo, como eu afirmei, da ontologia, esse ramo da filosofia que se pergunta o que é o ser humano? O que é que caracteriza o ser humano? Qual o papel do ser humano diante da existência? Não eram questões ontológicas que moviam o pensamento de Levinas. Para Levinas, o que movia-lhe o pensamento era a ética, porque ele partia de um pressuposto. Para sermos, necessitamos obrigatoriamente do outro, precisamos imprescindivelmente dos outros. Daí, então, ele não abordar questões relativas a quem somos, por que somos, eventualmente, quando ou por que deixamos de ser. O que ele aborda é o que ele denomina, então, de uma ética da alteridade. O que se entende, então, por ética da alteridade e, notadamente, o que se entende por alteridade? Alteridade é esta palavra clássica ao mundo da filosofia, em que alter designa especificamente o outro, aquele outro que está colocado diante do mesmo, para usarmos um termo filosófico, mesmo este que nada mais seria do que eu próprio. Reduzindo ele, então, todas as relações entre os mais diversos seres humanos a essa relação dual, a essa relação a dois, a esse relacionamento entre duas pessoas, o eu e o outro. E ele denomina, então, essa ética, que, tal como veremos, passa obrigatoriamente pelo encontro, como ética da alteridade. Uma ética que, então, nos moveria ou deveria mover-nos, uma vez que toda ética é, no final das contas, nada mais, nada menos do que uma proposta através da qual intentamos ser melhores, ética essa, então, colocada a serviço da análise desse encontro, como eu dizia, dual, desse encontro colocado em relação a duas pessoas. Quais são, então, os componentes desta ética designada por Emmanuel Levinas como ética da alteridade? O primeiro elemento dessa ética, evidentemente, é representado pelo eu, por esse que ele designa como o mesmo, uma vez que, de certa forma, para nós individualmente, para nós mesmos, de fato, nós aparentamos ser os mesmos, embora não percebamos as nossas mudanças que são verificadas ao longo do tempo de nossa existência. Mas para que exista uma ética da alteridade, necessário que exista o eu, existindo obrigatoriamente um outro, a fim de constituir-se um par, a fim de ser constituída uma díade, ou seja, uma dualidade. Dessa forma, o segundo elemento de uma ética da alteridade, evidentemente, é representada pelo outro. Esse outro perante o qual
eu tenho a obrigatória responsabilidade de, por ele, responsabilizar-me, aplicando a essa expressão o necessário e legítimo reforço. Mas quem é esse outro? Ele chega, então, às conclusões, em sua análise, que esse outro, que assim denominamos, na verdade, tem um nome, profere palavras, mas representa, sobretudo, uma característica que ele é absolutamente peculiar, exclusiva, singular, chamada rosto. Daí a ética da alteridade ser também denominada por alguns filósofos, seus analistas, ou seja, analistas de Levinas, como sendo a ética da rostidade. A ética daquilo que no ser humano lhe é absolutamente característico em meio a todas as espécies, aquilo que lhe é absolutamente peculiar e singular, mesmo em meio a uma multidão de humanos. Essa ética da alteridade, essa ética da rostidade para Emmanuel Levinas, funcionaria então como? Para Levinas, a ética da rostidade, a ética da alteridade, funcionaria exatamente a partir de determinados elementos que a gente poderia como que dessecá-los, embora de tal forma apresentem-se entranhados uns aos outros, que evidentemente torna-se quase impossível fazer essa dissecação do que seja, então, essa relação, que, como dito, para Levinas, é uma relação, sobretudo, ética. Então, essa ética da alteridade, Levinas enuncia a partir do que ele configura como sendo essa situação de face a face, essa situação de rosto a rosto, essa situação de olhar penetrando um olhar e, por esse outro olhar, deixando-se penetrar. Essa situação de face a face nós encontramos nas mais diversas ocasiões ao longo de um dia e, evidentemente, ao longo de nossa existência. Isso porque situação de face a face nada mais é do que a denominação dada a essa frontalidade assumida por duas pessoas que, mesmo quando desconhecidas, encontram-se, encontrando-se e, eventualmente, desencontrando-se, também mesmo quando investidas de mútuo conhecimento. Essa situação, então, de face a face, olho no olho, cara a cara, tete a tete, como diziam os franceses, ocorre dentro de um determinado espaço, que não é necessariamente físico, embora o espaço físico lhe seja também imprescindível, que é essa situação por ele denominada de encontro. O que seria, então, o encontro? O encontro é exatamente este momento em que duas pessoas se deparam mutuamente uma com a outra. Esse encontro não é, de fato, um encontro que possamos reduzir pura e exclusivamente à dimensão física. Não se trata de algo que possa se marcar data agendando-se adequadamente, porque, no final das contas, não é o encontro oficializado, previamente agendado, que interessaria a Levinas. É o encontro de duas pessoas, dois seres humanos, independentemente de raça, de credo, de etnia, de idade, de gênero, que estão confrontadas uma à outra mutuamente. Esse encontro, então, não tem uma duração que se possa contar em horas, que se possa mensurar em minutos ou segundos. Na verdade, aplica-se a esse encontro não a marca registrada dos calendários e dos relógios. Aplica-se, sim, o que Henri Bergson, um filósofo amigo de Levinas, denominava, então, de duração. Duração, repito, não no sentido das horas que passam, dos minutos que atrasam ou dos segundos que não chegam. Duração aqui tomada no sentido de tempo intemporal durante o qual perdura um determinado encontro. Não se trata, então, percebemos, de um encontro que se possa chamar de quantitativo.
mas um encontro movido fundamentalmente pela qualidade. E essa qualidade, essa duração subjetivamente vivenciada por essas duas pessoas que se olham, estão colocadas face a face, é uma situação de encontro, porque para Levinas, do ponto de vista ético, esse encontro é, antes de tudo, acolhimento incondicional. Um acolhimento que se dá, então, a partir da integralidade daquilo que o outro seja, e eu nem sei quem esse outro eventualmente é. Exatamente porque, em se tratando de uma proposta ética a ser universalizável, não me interessa manter esse encontro apenas tão somente com as pessoas que me são caras, não interessa a mim apenas tão somente encontrar-me com pessoas conhecidas, porque, no final das contas, de certa forma, para Levinas, todos nós, por pertencermos ao mesmo gênero e compormos algo chamado humanidade, queiramos ou não, ainda que não nos conhecemos e não nos conheçamos ou não nos venhamos a conhecer, somos conhecidos uns dos outros, a partir da face que cada um de nós ostenta, e que torna possível a identificação, que torna possível dizermos: eis aí um ser humano. Esse acolhimento incondicional, então, apela exata e especificamente para a responsabilidade que eu tenho para com o outro e, eventualmente, o outro tenha também para comigo, uma vez que, no final das contas, trata-se de um encontro a dois, um encontro de face a face, um encontro de honestidade. Ocorre, porém, que, do ponto de vista da ética, tal como proposta desde os gregos, a ética é, sobretudo, uma escolha pessoal, é, sobretudo, uma atitude individual. A ética passaria por aquilo que a gente pode, de certa forma, chamar gentileza. Não interessa se, ao dar bom dia a determinada pessoa, essa pessoa me cumprimentará também sorridentemente da mesma forma. Interessa, sim, que eu tenha cumprido com a minha função ética de, respeitando aquele que eu tenho diante de mim, desejar-lhe que o dia lhe seja bom, pedir, eventualmente, aos deuses que o dia lhe seja leve e ensolarado. Se o outro responder ao meu cumprimento, ótimo. Se o outro, porém, não me cumprimentar da mesma forma, eu terei cumprido a minha parcela ética de respeito a este que eu tenho dentro de mim. Esse acolhimento, na verdade, em Levinas e em outros tantos filósofos, apela para o conceito de hospitalidade. A hospitalidade é uma questão extremamente discutida entre os gregos, e não somente entre os gregos, mas entre outras e diferentes culturas. Hospitalidade nada mais é do que tratar o estranho como se amigo fosse. Hospitalidade nada mais é do que acolher um outro que eu não sei quem seja. Hospitalidade é ceder o pão, ceder o abrigo, ceder o leito e, acima de tudo, ceder a esse outro que sequer conheço algo chamado empatia. Ceder a esse outro a confiança. Tal como quando, por exemplo, alguém que não conhecemos nos estende a mão e nós a apertamos, firmando-se ali literalmente um compromisso de honra entre duas pessoas que se desconhecem. Pessoas essas que se autoafirmam e afirmam uma à outra: és meu hóspede. Lembrando que a palavra hóspede advém do grego hóspes, palavra essa extremamente assemelhada, quase homófona, a hostes, representando exatamente inimigo. Hóspes e hostes tratam, então, dessa dialética graças à qual um estrangeiro, hostes, supostamente temível até determinado momento, a depender do acolhimento, a depender da empatia, pode perfeitamente transformar-se em meu hóspede, uma parcela de mim
exata e especificamente porque uma parcela também da minha casa. Porque a casa, tal como afirma Gaston Bachelard, é a morada do ser. Embora Heidegger, sobre a morada do ser, diga-nos que realmente essa morada é representada pela linguagem. Mas essa relação entre dois rostos, duas faces que se contemplam, graças ao acolhimento, movido esse acolhimento pela empatia, são dois infinitos. E são dois infinitos esses rostos, são dois infinitos essas duas faces que se olham, exata e especificamente tal como, mais uma vez, Emmanuel Levinas aponta, eu jamais esgotarei aquilo que eu sei, o conhecimento que, porventura, eu tenha em relação ao outro. O outro é e será sempre, tal como ele aponta, um enigma. Porque, no final das contas, sequer a mim mesmo eu conheço, por que, então, a equivocada pretensão de desejar conhecer na integralidade um outro, esse outro que, tal como eu, está em constante movimento e em constante mudança naquilo que ele é, naquilo que ele deixou de ser, para se transformar naquilo que ele virá um dia a ser. Esses dois infinitos, então, são absolutamente configurados nisto que Emmanuel Levinas denomina, caracteriza de face ou de rosto. O rosto, então, é a marca registrada do ser humano. Nós temos um rosto que, no final das contas, mesmo possa diferir na cor da pele, na espessura dos lábios, na textura do cabelo, no formato do nariz, na língua que eventualmente seja proferida através da boca colocada nesse rosto, mais semelhanças apresenta em relação a um outro rosto que lhe seja completamente diferente e eventualmente estranho, do que propriamente diferenças. Essas diferenças, então, seriam inumeráveis, tal como referido, o formato do nariz, a espessura dos lábios, a cor da tez, a textura dos cabelos. Para além dessas diferenças, no final das contas, ambos os cérebros são iguais os mesmos planos, são idênticos, eventualmente, os mesmos sonhos entre duas pessoas absolutamente diferentes e que até então, até aquele exato e específico momento em que se encontram face a face, apresentavam e continuarão em matéria de projetos e de planos e de utopias, continuando a produzi-los. O rosto é isso que, no final das contas, escapa à razão. É impossível apreender o rosto de alguém, aquilo que, no final das contas, se lhe estamparia no rosto e que nós poderíamos chamar de alma, espírito, subjetividade, uma vez que, no final das contas, muito escapa à razão, somente sendo apreensível, eventualmente assimilável, o rosto do outro, a partir da sensibilidade, da emoção e da intuição. Sensibilidade essa, emoção aquela, intuição esta outra, que, no final das contas, formatam, em larga medida, o que nós chamamos de empatia. Empatia esta que, traduzida, apenas tão somente significaria encontrar-se no mesmo sofrimento, encontrar-se movido pelo mesmo sentimento que uma outra pessoa que diante de mim está colocada. Tal como eu dizia, o rosto é, então, esse infinito porque enigma. O que é esse rosto? Esse rosto que me sorri, por exemplo. A quem pertence esse sorriso que, partindo de um determinado rosto, me atinge, eventualmente forçando-me também a sorrir? Evidentemente que esse sorriso não estaria apenas tão somente colocado no rosto que ri primeiro ou na face que, sorrindo, também lhe responde. Esse sorriso estaria colocado exatamente na transitividade entre essas duas faces. Algo como que colocado entre esses dois rostos, colocado em meio,
a essas duas faces. Essas duas faces que, ao mesmo tempo em que se apresentam como enigmas, ao mesmo tempo são um infinito a se tentar descobrir. Mas esse enigma, esse infinito, nada mais é do que a singularidade de determinada e específica pessoa que se põe diante da minha singularidade ou de uma singularidade que eu assinalo como minha. Nesse momento, então, nós temos a presença da singularidade na pluralidade. Ou seja, a multidão é plural, a humanidade é plural. Mas em meio a essa multidão e a essa humanidade, que digo é plural uma e é plural a outra, evidentemente a singularidade de cada um. Mas nessa singularidade que nos caracteriza a cada um, nós encontramos, de acordo com Emmanuel Levinas, a presença do singular. Porque se, no final das contas, somos todos diferentes, somos todos fundamentalmente iguais. E por sermos todos iguais, apesar das diferenças existentes, terminamos, por fim, por nos plurificar em cada um desses encontros que venhamos a estabelecer com quem quer que seja, pessoas amigas e queridas, pessoas conhecidas, porém inimigas, pessoas que sejam até então completamente desconhecidas para nós, sendo nós mesmos grandes desconhecidos ou desconhecidas para aquele ou aquela que até então não conhecíamos. Nisto, coloca-se, então, aquilo que a gente poderia configurar como sendo o núcleo, como sendo o cerne, como sendo a figura central da ética da alteridade proposta por Levinas. Levinas afirma que todas as vezes em que eu olho para o rosto de determinada pessoa, seja ela conhecida minha ou não, seja ela por mim querida ou odiada, o rosto humano, mesmo não proferindo através da boca absolutamente nenhuma palavra, o rosto do outro, a face de uma outra, nos coloca diante de um imperativo. E esse imperativo é: não matarás. Evidentemente que a ética que nos é trazida por Emmanuel Levinas é uma ética de origem cristã e rabínica. Daí, então, a presença desse imperativo divino, qual seja o não matarás. A face do outro, o rosto do outro, deveria impedir-me de matá-lo, exata e especificamente, porque matar o outro, de certa forma, é matar-me a mim mesmo, na exata medida em que eu estaria, então, matando não alguém que me é alheio, mas alguém que, perante mim, funciona literalmente como um espelho. Esse rosto para Levinas é então, expressão. O conjunto de emoções que vazam através da pele do nosso rosto. Emoções que, no final das contas, estão colocadas literalmente no brilho do olhar de determinada pessoa. Essa emoção que, no final das contas, transvestindo a nossa singularidade, ostenta-se nisto que simplesmente chamamos face, nisto que nós denominamos de rosto, e no conjunto enorme de expressões ditas faciais que o ser humano é capaz de produzir. No ser humano, então, dirá Levinas, que aí se coloca a epifania do que seja o ser humano. Entendendo-se por epifania, palavra essa originária do mundo religioso, como designando aquilo que é a descoberta, o eureka, o insight, a iluminação. É como se, então, diante do outro, de um rosto que é capaz de exprimir sentimentos, afetos e emoções, eu dissesse, eu pudesse dizer: eis aí o ser humano. Isto é o ser humano. Não posso, porém, dizer isto é o ser humano, porque o ser humano não cai no rol dos objetos. O ser humano é apenas, tão somente, apreensível enquanto pessoa. Essa epifania, então, me diz este ou esta, ele ou tu, estabelecendo, a partir do encontro,
uma relação que me é absolutamente fundamental, porque é evidentemente complementar. Esse rosto também, tal como eu dizia, não é uma presença decifrada ou decifrável desde já. É um enigma, é um infinito. Tal como naquelas ocasiões em que nós olhamos para o rosto de uma pessoa extremamente amada, por exemplo, dormindo e eventualmente sonhando, e perguntamos quem é esta ou quem é este que aí está. Quando muito sabemos-lhes de alguns pensamentos, conhecemos-lhes algumas ideias, mas com certeza jamais nos apropriaremos dos sonhos que, me permitam o reforço, são sonhados por essa pessoa, quer seja enquanto dormindo, quer seja, evidentemente, ou eventualmente, enquanto acordada. Nesse rosto que eu tenho, então, diante de mim, existem apenas, então, somente vestígios, pistas, pegadas, e eu as tomo na tentativa de chegar até esse outro que eu conheço, que para sempre eu desconhecerei, que me será sempre desconhecível, mas talvez exatamente por conta de todos esses fatores, há que ser necessariamente amado, respeitado em toda a sua dignidade por ninguém menos, mas exatamente por mim. Porque esse rosto, no final das contas, assim se configurando como infinito, como enigma, é uma presença ausente. Eu não sei, de fato, quem está diante de mim. Eu não sei da grandeza dessa pessoa que diante de mim se encontra. Eu não sei dos segredos que para ela mesma, ela para si própria reserva. Por isso ela é uma presença ausente. Porque, de fato, se tomarmos do encontro e aplicarmos aí a necessária dialética cabível, nós perceberemos que em um encontro verdadeiro, esse encontro que não estará baseado, então, em uma duração contável em horas, minutos ou segundos, mas em uma duração baseada naquilo que nós poderíamos chamar, tal como vimos chamando, empatia, esse vestígio é o que me servirá em relação a essa presença ausente, porque, tal como referido, enquanto a um encontro, duas pessoas que se encontram em um primeiro momento, desse encontro, existindo linguagem e podendo existir diálogo, essas duas pessoas que estiveram em situação de face a face sairão desse encontro completamente diferentes daquelas pessoas que até então elas eram ou poderiam vir a ser. Mas se essa situação de face a face envolvendo duas pessoas configura uma presença ausente, ela configura também uma ausência presentificada. E essa ausência presentificada é a impossibilidade de ter o outro. Dizia eu, segundos atrás, que possuímos coisas, que nos apropriamos de objetos. Pessoas são inapropriáveis. Cada pessoa, em sua singularidade, com toda a sua história investida, cada pessoa em toda a sua historicidade, pertence única e exclusivamente a si mesma. Dessa forma, eu não posso tomar nas mãos o rosto de uma pessoa tal como eu tomaria um objeto, objetificando e secá-lo, para eventualmente chegar à sua essência. Esse encontro, então, para Levinas, é transcendente, aplicando ele um termo que, no final das contas, no mundo da filosofia, a transcendência, nós a reservamos, sobretudo, às relações estabelecidas entre o homem e Deus, ou o homem e os deuses. Essa relação caracterizada, antes de tudo, pelo distanciamento entre o ser humano e a divindade, lugar atribuível à divindade na ética de Levinas, como sendo exatamente esse lugar em que o outro estará colocado. Essa transcendência, então, é exatamente esse sentimento de respeito que nos inspiraria diante do outro essa sentença: não matarás. Isso seria, então, em linhas gerais, a ética da honestidade, que a gente poderia, então, simplificá-la,
dizendo basicamente que no campo da ética da alteridade, ou ética da honestidade, o que ocorre basicamente é uma situação de face a face. Eu, diante de uma outra pessoa que eu chamo de outro. Pessoa essa que, repito, independentemente de gênero, de idade, de etnia, de credo político ou religioso, será sempre um infinito, será sempre um enigma, a quem eu tenho a obrigação de acolher e de respeitar. Nessa situação de face a face, o que ocorre, então, para Emmanuel Levinas é uma situação a que ele denomina de estado de espelhamento. Ou seja, colocados dois rostos, duas faces humanas entre uma e outra num determinado encontro, ocorre exato e especificamente um espelhamento. Eu me espelho no outro da mesma forma que o outro me toma como espelho. É um espelhar-se de mão dupla. O outro me toma como o espelho em que ele se olha e eu tomo do outro como o espelho em quem eu devo me olhar. E isso, evidentemente, não está colocado apenas tão somente no campo da ética. A psicanálise discute isso fundamente. Ou seja, a psicanálise, sobretudo através de Lacan, fala no que ele denomina de estádio do espelhamento, que nada mais é do que aquele momento em que uma criança ainda pequena olha-se pela primeira vez em um espelho de cristal. Ela contempla, então, a sua imagem e, em um primeiro momento, ela se retrai porque a imagem, para ela, trata de um outro. Outro esse que, muitas vezes, quando após as primeiras aproximações, ela procura encontrar atrás do espelho, encontrando apenas, tão somente, o vazio. Posteriormente, ela descobre naquela imagem a sua própria figura, a sua própria pessoa, descobrindo simultaneamente que aquela imagem é ela, embora ela não seja exata e especificamente aquela imagem. Ultrapassada, então, essa vivência relativa ao espelho, outros espelhos serão colocados diante de nós. E esses espelhos são representados, inicialmente, por nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos parentes, e deseja Levinas, esses espelhos nada mais são do que todos esses rostos, todas essas faces colocadas em uma enorme multidão a que chamamos de humanidade. Oriundo, então, o pensamento de Levinas de uma ética, tal como eu referi, cristã, judaico-rabínica, ele nos atenta para um fato, que eu particularmente considero, então, crucial. E que fato é esse? Dizem os textos religiosos, os textos tomados, então, como santos, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Assim diz a Bíblia, assim fala o Gênesis, assim, nisso, acreditamos nós. Dessa maneira, então, quando dois rostos, duas faces estão colocadas uma diante da outra, uma terceira face aí se interpõe. Um terceiro rosto aí está obrigatoriamente colocado. Um terceiro olhar se insinua em meio a esses dois olhares que se cruzam. E para Levinas, essa face, esse rosto, esse olhar interposto entre essas duas pessoas que mergulham seus olhares um no outro, é justamente a face de Deus. Ou seja, quando duas pessoas encontram-se, olham-se e se veem uma à outra em uma face que possui os mesmíssimos componentes criados à imagem e semelhança de Deus, ele é Deus, da mesma forma que Deus está em mim, tal como, por exemplo, desejava Spinoza, também judeu. Esse estado, então, constituído por essa situação de face a face, essa vivência de espelhamento, na qual eu descubro o rosto de Deus e, por isso,
inscrito na face alheia, o não matarás, configura-se para Levinas fundamentalmente a partir da presença. Para que exista face em situação de espelhamento, para que ocorra uma ética a ser chamada de ética da alteridade ou ética da hostilidade, evidentemente necessária a presença. E quando ele nos fala sobre presença, ele não nos fala apenas, tão somente de uma presença que poderíamos designar ou conceber apenas, tão somente como um estar ali, ou tal como desejava Heidegger, um estar jogado ali. Porque a presença, para o nosso autor, caracteriza-se fundamentalmente como ser presente. Um ser que, em sendo presente, pode-se dele dizer está presente, ou melhor ainda, dele afirmamos que é um ser em processo de presentação. Ou seja, diante de determinada pessoa, eu não lhe coloco apenas e tão somente a minha presença, o estar presente, mas um presentar-me. Alguma coisa que nós poderíamos dizer de uma outra forma, tal como talvez pudéssemos afirmar, eis-me aqui. Um estar aqui que levaria a uma tentativa, às vezes eventualmente frustrada, de outrificação, de alterificação, numa tentativa de, partindo de mim mesmo, eu tentar ser o outro. Tentar, sob todos os esforços, sobretudo emocionais, mais até do que racionais, ser esse outro que eu tenho diante de mim. Outrificar-me, transformar-me em um outro em virtude desse encontro. Mas outrificar-se, por sua vez, é apenas tão somente ser para o outro. E não apenas tão somente, de forma absolutamente egoísta, configurar-se o ser a mim mesmo concebível e percebido como algo que apenas ali estaria presente. Mas um ser que, no final das contas, se coloque através desse presentificar-se, desse presentear-se, quanto à forma de ser, do ponto de vista ético, configurável na modalidade ser para o outro. Não apenas tão somente ser para mim, não apenas tão somente estar comigo, não apenas estar exclusivamente comigo só, mas estar em mim para poder intentar, sendo o outro eu ser capaz de servir. Essa situação é, então, constitutiva de tudo aquilo que nós chamamos, e também Levinas, de subjetividade. Essa subjetividade que simultaneamente diz respeito a mim, dizendo respeito ao outro. Subjetividade a minha que é absolutamente singular. Singularíssima também a subjetividade do outro. Mas graças a esse encontro, veiculado através das expressões faciais, do acolhimento do outro incondicionalmente, coloca-se em cena a intersubjetividade. Esse espaço entre duas subjetividades, duas singularidades, duas faces colocadas uma diante da outra, que termina por ser o lugar propício, absolutamente necessário ou imprescindível, em que eu me transformo no outro e o outro se transforma em mim. Eu diria que se há, de fato, um filósofo que, nestes tempos de pandemia, deveria ser escutado, seria Emmanuel Levinas. Porque, no final das contas, hoje, sobretudo, nos falta empatia. Hoje, sobretudo, nos faltando diálogo. As pessoas chegam àquilo que pretensamente seria um encontro, mas, de fato, não o é, porque lhe falta a empatia, porque lhe falta a aceitação incondicional, muitas vezes faltando essa situação de face a face, uma vez que esses falsos encontros ocorrem através das redes sociais. Esse filósofo, que então nos propõe todas essas questões relativas à subjetividade,
sobretudo, nos diz que essa intersubjetividade dá-se a partir da linguagem colocada em função de diálogo. O diálogo é essa circunstância humana na qual mesmo aquele que há o diálogo comparecendo com ideias que sejam eventualmente descabidas ou equivocadas, perdendo, por conseguinte, a contenda em um diálogo, em uma disputa verbal, ainda assim não perde, porque está enriquecido do aprendizado que foi realizado nele mesmo a partir da palavra do outro. Ou seja, é nesse espaço de intersubjetividade absolutamente impossível de ser apreendido pela razão, mas apreensível pelos sentimentos, pela sensibilidade, pela empatia, pelo desejo de ser, antes de tudo, acolhedor que origina a cada um de nós. Porque vivendo em sociedade, sendo todos nós animais gregários, na verdade, nós somos, acima de tudo, intersubjetividade. Nós somos espaços entre pessoas. Nós somos situações de entre, como deseja Deleuze. Na verdade, esse estado de entre que nos caracteriza, nós, em geral, não o levamos a sério, até porque somos incapazes de percebê-lo. Nós vivemos obrigatoriamente em situação de entre. Nós vivemos no hoje entre o passado e o futuro. Nós vivemos entre duas eternidades, tal como dizia Pascal, uma eternidade de onde eu vim e que eu desconheço, e uma eternidade também desconhecida por mim, na qual, após a morte, eu entrarei. Nós vivemos em um espaço que nós chamamos de nosso, espaço esse que, na verdade, é configurado como um espaço coletivo. Se pensarmos uma casa sem muros, se pensarmos um Estado sem fronteiras, se pensarmos países sem limites, nós chegaríamos, então, à verdadeira conclusão de que o mundo é nosso porque nós somos o mundo, nisto que se configura a partir dessa intersubjetividade que nos caracterizaria. Essa intersubjetividade, inclusive, é transformada em um conceito que me é muito caro por um outro filósofo, influenciado por Levinas, que é Jacques Derrida, um filósofo argelino que nasceu em 1930 e morreu em 2004. Preocupado com essas questões acerca de onde começa a subjetividade ou onde se inicia a objetividade ou vice-versa, Derrida propõe-nos um termo que eu particularmente considero genial. Esse termo que ele nos apresenta é um termo assim pronunciado subjétio. O que é, então, subjétio? Subjétio é um neologismo, por Derrida, cunhado no campo da filosofia, e que proporia, então, essa eliminação quanto a essas fronteiras colocadas em respeito ao mundo objetivo e o mundo da subjetividade, ou entre o espaço da subjetividade e o espaço material do mundo objetivo, real e concreto. Porque, para Derrida, subjétio é, então, a palavra que nos diz que objetividade é apenas e tão somente subjetividade projetada. O mundo que eu percebo, de fato, não é o mundo real. É o mundo real tal como para mim assim o é. É o mundo tal como, a partir de minha subjetividade, eu o percebo. Da mesma maneira, subjetividade é objetividade introjetada. Passeando o meu olhar pelo mundo, passeando o meu olhar pelas coisas, passeando o meu olhar pelas pessoas, tudo isso situado no mundo dito objetivo, desse mundo real, concreto e objetivo que eu recolho a mim mesmo, introjetando, eu chamo então de minha subjetividade. A minha subjetividade, nesse sentido, então, não é minha, porque ela é oriunda do mundo da objetividade. Da mesma forma, então, não existiria o mundo objetivo, porque o mundo objetivo nada mais é do que uma sequência de projeções daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo em que eu acredito nesse espaço perfeitamente situável dentro de mim.
É, então, essa subjetilidade que se está colocando em cena naquilo que uns chamarão de intersubjetividade. Esse espaço entre o eu e o outro, sem que o eu e o outro percebam que comungam, no final das contas, de um mesmo processo. Eu me objetivo no outro, naquilo que nele eu projeto, da mesma maneira que o outro em mim se introduz a partir do que dele, para dentro de mim, em mim mesmo, dele, assim eu coloque. Essa ética, então, proposta por Emmanuel Levinas, é uma ética que, tal como eu referi no começo, não se aplica apenas, tão somente, às relações ditas de cuidados paliativos. É uma ética mais ampla, dentro da qual, inequivocamente, talvez represente a melhor proposta ética a sediar, a servir de campo e de compreensão para o que nós chamaríamos de cuidados paliativos. Mas essa ética da rustidade, essa ética da autoridade, se bem atentarmos adequadamente, perceberemos. Ou seja, é ela que faz a mediação, por exemplo, na relação entre mãe e filho, mãe e filha, pai e filho, pai e filha, filho e mãe, filho e pai. Da mesma forma, isso sendo extrapolado para toda e qualquer relação de face a face. Tudo isso se espraiando para toda e qualquer relação em que uma pessoa se coloque diante da outra, sobretudo movido pelo desejo de acolher e, nesse sentido, cuidar. Essa mesma ética da honestidade, essa mesma ética da alteridade, por exemplo, nós encontraríamos na relação aluno-professor, aluna-professora, professora-aluna, professora-aluno. É o mesmo princípio ético da honestidade, a mesma ética movida para o acolhimento, a mesma ética situada dentro do espaço da empatia e desse desejo de contemplar esse enigma e esse infinito que nós temos em cada um desses instantes absolutamente diante de nós. Essa ética da honestidade, então, é a mesma ética que move, por exemplo, a relação médico-paciente, paciente-enfermeiro, paciente-fisioterapeuta, dentista-paciente, onde exista um rosto que sofra e esse sofrimento se expresse em seu rosto, manifestando as emoções sob a forma de expressão, aí deverá existir alguém que grita por socorro, tal como movido pela fome, gritava o bebê em situação de abandono, em situação de desamparo, e uma outra face que, no final das contas, apenas estão somente com o seu presentar-se. Diz a face em sofrimento, eu estou aqui. Essa relação, então, no campo do relacionamento médico-paciente, inequivocamente, dirá muito mais respeito ainda, aproximar-se-á muito mais ainda da esfera dos cuidados paliativos. Quando, então, muito mais empatia é exigida, exata e especificamente porque o sofrimento, no lugar de gerar acudimento, nos afasta. Porque somos movidos fundamentalmente por aquilo que Freud enunciava como sendo o princípio do prazer. E o princípio do prazer consiste nisso, em fugir do sofrimento em busca do prazer. Assim sendo, com certeza, tal como eu pergunto aos meus alunos, o que leva uma determinada pessoa a fazer, por opção profissional, uma escolha alusiva a esses ofícios, a essas artes do cuidar. Uma vez que, no final das contas, no tocante a essa arte, a esse ofício, a sua matéria-prima é constituída fundamentalmente pela dor, pelo pranto, pela lágrima, pelo sangue e pelo sofrimento. Na certa ocasião em que eu formulava essa pergunta, eu acentuava as cores, sublinhando, então, a minha pergunta, realçando-a, emoldurando-a a partir de uma pergunta.
Será esse, então, que se debruça sobre o sofrimento alheio? Será aquela que toma do sofrimento alheio apenas tão somente como um espectador, objetivando apenas e tão somente que o sofrimento do outro possa lhe causar alegria, sendo ele um perverso, um sádico? Ou seriam essas pessoas enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, psicólogas, médicos e médicas, dentistas, pessoas, no final das contas, envolvidas em uma semi-angelicidade que transformariam de pessoas que até antes e até então elas eram movidas por esse desejo de dizer a esse outro, a essa outra que sofre, estou aqui. Até porque, no final das contas, em relação àquela criança pequena em situação de desamparo, à medida em que a criança cresce e consegue perceber, a partir dos 3 meses de idade, a rostidade de sua própria mãe, passa a identificá-la a partir do rosto. Quem lida com crianças, como os pediatras e as pediatras, os enfermeiros e as enfermeiras, quem é pai, quem é mãe, quem já cuidou de alguma criança pequena, sabe que quando a criança chora, apenas e tão somente lhe basta a contemplação do rosto daquele que dela cuida, o rosto daquele que seja o seu cuidador. Nós que trabalhamos no campo da medicina, muitos e muitas de vocês que trabalham em outros campos do cuidar, sabem, em geral, que todas as vezes em que nós nos aproximamos de alguém que se encontra em sofrimento, o sofrimento, muito frequentemente, desmancha-se não em sua totalidade, mas num sorriso de quem diz: chegou aquele, chegou aquela que cuida de mim. Esse desamparo a que Freud se referia, analisando a condição do bebê, transforma-se a partir da capacidade de representação vivenciada apenas tão somente a partir de uma infância mais tardia, depois na adolescência e, por fim, na idade adulta, quando conseguimos transformar sentimentos em palavras, quando conseguimos dar sentido, através das palavras, às emoções, aquilo que era, então, desamparo, essa condição absolutamente não nomeável pela impossibilidade de fala do infância, aquele que não possui ainda o dom da fala, transforma-se em sentimento de vulnerabilidade. O ser humano é um animal absolutamente vulnerável. Nós nascemos muito cedo para o mundo. Um potro, ao nascer, mal sai do útero materno, já é capaz de pôr-se em pé, é capaz de galopar e toma ele próprio a iniciativa de colher da mama da mãe o seu próprio alimento. O ser humano não nasce assim, pronto para a mundanidade. Ele se constrói. E ele é construído graças especificamente a esse cuidado e a esse cuidar. Esse ser humano coloca-se, então, desde muito precocemente, no âmbito do conhecimento da vulnerabilidade. Ele descobre a vulnerabilidade todas as vezes em que ainda pequeno cai e precisa de alguém que possa levantá-lo. Mais tarde, ele descobre essa vulnerabilidade quando do primeiro abandono amoroso por parte daquele que foi o primeiro namorado, daquela que foi a primeira namoradinha. Essa vulnerabilidade, sobretudo, se faz presente em outras ocasiões, tais como, por exemplo, a perda do emprego, a perda da fonte de suplência de todas as carências materiais apresentadas pelo ser humano. Mas o ser humano, sobretudo, se descobre um animal vulnerável, remetendo-se novamente àquela situação de desamparo original, quando diante, por exemplo, da doença. Sobretudo, mais ainda, quando diante da possibilidade da morte. Aí sim, o ser humano apresenta-se no âmbito dessa vulnerabilidade com toda a descoberta de um saber-se dependente, de um saber-se incompleto, de um saber-se preenchível apenas e tão somente pela presença de uma outra pessoa
que, como referido, é pessoa que não apenas esteja presente, à semelhança de uma testemunha meramente ocular. É pessoa que se diz presente no sentido do presentificar-se e, melhor ainda, no sentido do presentear-se. Estar presente ao mesmo tempo sendo presença e presente, doação, àquele outro que nisso necessita. Há certo tempo, partindo dos ensinamentos de Emmanuel Levinas, eu escrevi e publiquei um texto na minha página do Facebook, texto esse denominado de Quidam. O que é especificamente Quidam? Quidam é uma expressão latina. Na verdade, é um pronome para aquele que pronome não tem. Traduzindo-se, Quidam seria um certo alguém. Seria um substantivo masculino, designativo, então, de um indivíduo sem importância. Pessoa de quem se ignora ou se não diz o nome. Na verdade, uma pessoa por quem passamos na rua, anônima, anônimos nós uns em relação aos outros e tantos outros. Nós somos quidães, como se essa palavra pudesse assumir um plural, para todas essas pessoas que passam por nós e não nos reconhecem. Somos quidães, repito, como se esse pronome pudesse ser colocado no plural, para todas aquelas pessoas que por nós passam, sem que nós a identifiquemos como rostos que têm, faces que são, e, por conseguinte, pessoas que, assemelhadas a nós, pessoas, evidentemente, também são. Bastaria, em relação a esse quidam, a esse desconhecido, a essa desconhecida, pela qual, como desconhecido e desconhecida por ele passamos, bastaria talvez um aceno, bastaria talvez um sorriso, bastaria talvez um gesto, porque talvez desse aceno, desse sorriso, desse gesto, surgisse a possibilidade do aperto de mão. E uma vez mãos apertadas, se instalasse a possibilidade do como te chamas, quem és. E nessa circunstância nós pudéssemos pura e simplesmente dizer a um ao outro: eu sou quem diante de ti se apresenta. Ao que talvez o outro então retrucasse: eu nada mais sou então do que esta presença com que eu te apresentei. Sobre isso, então, eu escrevi um curto texto que apela para uma epígrafe composta por John Donne, um poeta inglês do século XVI, aquele que escreveu uma oração muito conhecida, que começa exatamente por uma sentença graças à qual ele diz: ninguém é uma ilha. Eu compus esse texto como paráfrase a um aluno de enfermagem da UFCG, do campus de Campina Grande, muito amigo meu, um grande poeta, um grande escritor, ainda futuro em termos de reconhecimento, paráfrase a um texto que ele então escreveu. E este texto, que é curto, eu lhes prometo, diz exatamente isto. As avenidas, em becos e ruas, passantes e passadas. Uma moça passa, passa um moço, um velho passa e não passa em seu passo quase passamento. Estão passando apenas. Serão passado somente. Passando só de passagem, passarão, passarinhos, como disse o poeta. Também passaremos. Passarei também, passareis, passaredo. Partiremos muito tarde ou muito cedo. Paro eu, então, sem parar, parando-me e seguindo adiante. Isso então eu descubro que ninguém é alguém sozinho. Ninguém é sem alguém. Nenhum alguém é ninguém. Todo ninguém é alguém. Ninguém sobrevive sem alguém. Ninguém nunca será alguém sem ninguém. Que a ninguém, meu Deus, então seja negado neste mundo o direito sagrado
de ser alguém. Existem, em relação a alguém, alguns, algumas outras, um fato confirmado por todos nós, mas, sobretudo, expresso com muita intuição, com muita sensibilidade, com muita beleza. Texto este também curto, produzido por Ana Cláudia Quintana Arantes, e que faz parte de sua obra A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Diz então Ana Cláudia Quintana Arantes, médica geriatra, especialista em cuidados paliativos. Existem 2 dias que são ansiosamente vividos. O primeiro deles, por nós, não vivenciado. O dia em que viremos ao mundo. O segundo, o dia em que, saindo deste mundo, entraremos em um mundo que, tal como o primeiro, também desconhecemos. O dia de nossa morte. Percebamos ou não, quer seja um dia, quer seja o outro, toda a nossa existência transita entre estes 2 mundos desconhecidos. Aquele de onde viemos, esse outro para o qual caminhamos. O primeiro registramos em nossos aniversários com presença pessoal sempre crescente. O segundo, com presença cada vez mais ausente, a depender do quanto nos propagamos entre os nossos sobreviventes. Em ambos os dias, quando ainda não éramos e quando não mais estaremos presentes, a presença que nos acolheu ao nascermos e a presença que de nós se despedirá. Derrida, acerca disto, que é a despedida alusiva a um amigo morto, diz ele que é tristíssimo despedir-se de um amigo. Sobretudo, muito triste despedir-se do último amigo. Mais triste, porém, é a condição daquele amigo que, tendo todos os amigos perdidos, nenhum amigo o acompanhará quando do dia em que for chegada a sua morte. Para ir-me, então, concluindo, em relação, sobretudo, a isto que, no final das contas, diz respeito à presença, diz respeito ao cuidar, diz respeito ao apresentar-se e ao presentear-se, afirma Marcel Mauss, em uma obra extremamente elegante, extremamente poética, intitulada Sobre a Dádiva, ou sobre o dom, falando exatamente acerca de quais são os 3 momentos de uma doação. Para ele, analisando isto, que é o doar-se, o dar-se, o presentar-se, ou o presentear-se, como circunscrito a partir de 3 momentos, a partir de 3 instantes. Primeiramente, o momento alusivo ao dar. Eu me dou, eu me presenteio, ou eu dou-me através de um presente que a uma outra pessoa eu entrego. Esse é o primeiro momento da doação. O segundo momento seria o momento, o instante relativo ao receber. Todas as vezes em que alguém doa, se doa, presenteia ou presenta-se a alguém, é da competência ética, da obrigação moral do outro receber. Mas essa doação não finda aí, porque no final, depois do dar e do receber, existiria a necessidade do retribuir. Ocorre, porém, sobretudo no campo dos cuidados paliativos, que nem sempre essa retribuição pode ser ministrada a partir do outro, uma vez que no campo dos cuidados paliativos, muito frequentemente nós cuidamos para cedo ou tarde vir a perder. Donde, então, essa retribuição em relação a uma pessoa a quem eu doei, que me recebeu, mas que, por conta da morte, não pôde, esteve impossibilitado de retribuir. A retribuição advém de mim. Advém da certeza de que, no final das contas, para Levinas, por exemplo, toda palavra dada, toda palavra cedida a toda e qualquer pessoa constitui-se, configura-se como uma palavra de honra.
aquela palavra que, colocada na boca de quem presente, colocada nos lábios de quem se presentifica, presenteando-se, qualquer que seja essa palavra, será sempre e obrigatoriamente uma palavra de honra, que nós, em geral, não dizemos ao outro, dizemos a nós mesmos. Eu prometo cuidar de ti. E é essa certeza absoluta de haver cuidado que representa exatamente essa retribuição. O outro, por conta da morte, no campo dos cuidados paliativos, termina, então, por se fazer ausência. Mas uma ausência que traz a mim a gratificação que em minhas mãos ele não pôde me entregar. Mas que, rememorando as etapas alusivas ao dar e ao receber, eu mesmo a mim me gratifico. Quando eu digo, quando alguém em situação de desamparo olhou em volta e deparou o seu olhar com o meu e viu em mim a presença necessária naquele exato momento, eu cumpri para comigo mesmo a palavra de honra que eu não disse ao outro, porque a palavra que eu diria ao outro ficou empenhada dentro de mim e eu mesmo nela me empenhei. E é essa palavra empenhada que, no final das contas, representa essa possibilidade de retribuição. O outro não me retribui. Eu me retribuo através do outro que se foi. Graças a tudo aquilo que, no final das contas, é essa presença para sempre ausente, determinante de um conhecimento sempre presente, situado para além de toda e qualquer ausência, porque nós aprendemos com os que são, com os que se foram e com aqueles que, estando presentes, um dia, cedo ou tarde, terminarão por ir. Emoldurando, então, esse dar, esse receber, esse retribuir, fundamentalmente, a empatia. Uma empatia que, nessas circunstâncias relativas aos cuidados paliativos, transforma-se em compaixão. Uma palavra que se tornou insultosa, pelo menos para um filósofo chamado Nietzsche, mas uma compaixão que, no final das contas, nos diz: eu me movo dentro da mesma forma de sofrimento que tu. Porque se empatia, se empatizar, é colocar-se no campo do sentimento do outro, compaixão, compassio, nada mais é do que dizer: o teu sofrimento é o meu sofrimento. E tal como dizem alguns filósofos, todas as vezes em que nos deparamos com alguém que sofre da mesma forma que eu, é como se o meu sofrimento, então, se tornasse menor. Porque nós estamos ali compartilhando do pão do sofrimento. Porque a palavra companheiro advém do latim cumpanis, e cumpanis origina compartilhar. Mas o sofrimento também é um pão. O pão da dádiva, mediante o qual, no final das contas, o sofrimento nos ensina. O sofrimento nos produz o sentimento de saber indelével, típico de quem passou pelo sofrimento e diz: eu o conheci de perto, porque eu o vivenciei em minhas carnes, eu o vivenciei dentro de mim. Emmanuel Levinas, pela condição de soldado francês e também pela condição de judeu, esteve preso em um campo militar nazista durante muito tempo. Saindo com vida, deparou-se exata e especificamente com o vazio que era representado pela morte nas câmaras de gás nazistas de todos os seus familiares. E talvez exatamente por ter experimentado de perto, muito perto, esse sofrimento, é que ele tem nos brindado com isto que me parece ser uma das mais importantes éticas a serem colocadas a serviço da humanidade, não apenas tão somente em condições especificamente voltadas para o mundo da clínica, mas para o mundo cotidiano. Uma vez que, no final das contas, nós poderíamos dizer que a ética da honestidade, a ética
da alteridade, a ética do face a face, é uma ética voltada para a humanidade inteira, porque este ou esta que eu tenho diante de mim representa, de certa forma, isto que se chamaria humanidade. Em certa ocasião, conceituava Spinoza duas ideias. A primeira das ideias é uma ideia que diz respeito à singularidade, quando, na ética, ele se pergunta: como eu posso sintetizar, eventualmente extraindo o que nós chamaríamos de essência humana? Seria possível extrair de um só homem a essência do que chamamos humanidade? Ele dizia: não, um homem apenas, então somente, é muito pouco para que, a partir da essência de uma só pessoa, possamos caracterizar a humanidade inteira. E ele continua indagando: e se tomássemos, então, de 100 pessoas, ou de 1000 pessoas, ou de 1 milhão de pessoas, chegaríamos, então, à essência do que seja humanidade? E ele diz: não, porque a essência da humanidade repousa na singularidade. E nós jamais chegaremos à singularidade humana a partir da multiplicidade, porque cada singularidade é uma só. E ele também dizia, em relação à humanidade: se você me perguntar o que é a humanidade, eu lhe direi que humanidade é algo muito fácil de conceituar. Humanidade, então, nada mais é do que esse grande conjunto de homens e mulheres que, no presente momento, têm os pés firmados sobre a face da Terra. Mas conceituar a humanidade dessa forma, continuava ele, é algo muito simplista, porque, de fato, a humanidade não é apenas tão somente isto, este conjunto enorme de pessoas que, no presente momento, pisa sobre a face da Terra, porque a humanidade é este grande conjunto, sim, de homens e mulheres que pisam sobre a face da Terra, somado este conjunto a um outro conjunto, constituído pelos homens e mulheres que não mais aqui estão, mas que pisaram sobre esta mesma terra em que pisamos. Conceituar a humanidade dessa forma ainda não é, de fato, conceituá-la em sua integridade. Porque a humanidade é isto, sim, este grande conjunto de homens e mulheres que compõem o tempo presente, somado àquele grande conjunto de homens e mulheres presos ao passado, somados esses dois conjuntos a um terceiro grande conjunto de homens e mulheres cujos pés ainda não pisam a crosta da terra, porque aqui ainda não estão. Ele, então, sumaria isso tudo dizendo: se tu, então, desejas que eu faça uma síntese do que seja humanidade, eu diria que humanidade é apenas, não somente isto, humanidade és tu. A humanidade és tu enquanto ponte, porque pertences à humanidade presente, cuja nobre função é unir a humanidade que se foi à humanidade que virá. O que, no final das contas, termina por nos arremessar a um outro pensador, Hans Jonas, também judeu, alemão, nascido em 1903 e morto em 1993, que nos propõe algo alusivo ao que ele denomina, também no campo da ética, de princípio responsabilidade. Quase como que uma resposta ao que Spinoza nos propôs, quando, em certa ocasião, ele perguntava: qual é a relação existente entre tu e uma criança que nasceu em 1200 na Alemanha e que morreu precocemente e cuja história não lhe registrou o nome? Qual a relação? Qual a relação existente entre aquela criança e tu? E ele responde: a relação é uma relação extremamente estreita, é uma relação extremamente íntima, é uma relação estabelecida entre iguais, porque a grande relação é que tanto aquela criança quanto tu, ou tu quanto aquela criança, pertencem ambas à humanidade. Nesse sentido, o pensamento de Hans Jonas, a partir do princípio responsabilidade, põe a mesma questão, porém de uma forma diferente. Ele pergunta, então, qual é a relação existente entre tu e uma pessoa que nascerá, por exemplo, em 2300, cujo nome tu não sabes, cujo gênero tu não conheces. Não sabes também, e assim também não conheces, porque não lhe saberás jamais o nome. Qual é, então, a relação existente entre aquela pessoa e tu,
ou tu e aquela pessoa. A mesma relação é que tu e aquela pessoa pertencem à mesmíssima humanidade. E pertencendo à mesma humanidade, qual é a responsabilidade que tu tens para com ela? A responsabilidade de, no presente momento, no único instante que de fato é teu, no único momento atual que é nosso, ou nós lutamos por melhores condições que tornem possíveis os sonhos daqueles que virão, ou talvez aqueles que um dia viriam nem possam vir, caso sejamos todos nós absolutamente irresponsáveis quanto a uma coisa chamada futuro. Dessa maneira, então, entre o ontem, o hoje e o agora, entre o que disse Spinoza, entre o que propôs Hans Jonas, coloca-se exatamente o pensamento de Emmanuel Levinas. Nós somos presenças, necessitamos ser ética. E em sendo ética, estando a ética corporificada em cada um de nós necessitamos dizer-nos presentes. Nós nos dizemos e nos afirmamos através desse presentear-se. Eu gostaria de dedicar isto que são minhas duas últimas frases nesta fala de hoje, mais uma vez, agradecendo a Glenda o convite, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a participação. Eu gostaria, sinceramente, de dedicar estas minhas duas últimas frases a Felipe Marcel Paiva Gaudêncio, meu filho, médico, que tem enfrentado a Covid às custas de um enorme sofrimento. E essas palavras, então, que a ele, mesmo emocionado, eu gostaria de dizer, assiste talvez, e deveria com certeza assistir a todos nós, onde o sofrimento a ser aliviado nos convoque, nós necessitamos dizer presente. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo enorme. Ô, professor, que coisa linda, professor. Aqui no chat, né, no bate-papo, todas as pessoas estão parabenizando o senhor, né? Estão dizendo muito obrigada, foi lindo, foi perfeito, sabe as palavras, incrível, maravilhoso, emocionante, Obrigado. excelente. Que sensibilidade imensa, gratidão. Algumas colegas, inclusive da UEPB, né, que estão aqui presentes. Então, lindo, lindo, emocionante. Então, assim, os comentários estão vindo, né, em grande intensidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, pela grandiosidade de suas palavras, pela inteireza, pela sensibilidade, pelo afeto, né? À medida que a gente vai assistindo, a gente sente essa devoção que o senhor tem, né? Assim, com o estudo, com a filosofia, com a sociologia, com a poesia, né? E o senhor transmite isso com muito afeto, com muita doçura, com muita candura, né? E todos esses estão falando aqui novamente, né? O professor Justino também está dizendo que foi muito majestoso. Obrigado. Né? E ficamos também emocionados, né? Com a sua emoção, né? Obrigado. Por ter um filho, né? Se preocupar com esse filho que está na linha de frente, né? Da Covid. E sempre que todas as segundas-feiras, né, quando eu estou assistindo a aula do senhor, e o senhor sempre, né, dá um recado para a turma, para evitar aglomeração, para usar o álcool gel, para usar máscara, né, já que a gente sabe que a finitude faz parte dessa nossa trajetória, desse nosso caminhar, mas que a gente não anteceda, né, esse momento, né? E Exatamente.
parte da nossa, né, da nossa consciência, da conscientização e da nossa educação para o cuidado conosco e o cuidado com o outro, né? E agora que o Brasil está passando, né, por esse processo extremamente delicado, e a gente está observando, inclusive, com os relatos das redes sociais de profissionais da saúde pedindo, né, assim, pedindo, assim, com muita intensidade que a gente se resguarde, porque eles estão cansados, né? Estão na linha, Exato. estão exaustos, né? Inclusive, uma colega minha que trabalha na linha de frente aqui em João Pessoa, ela postou uma foto de um paciente protegendo, né, assim, as feições e explicou detalhadamente os passos, né? Como é a abordagem da equipe toda quando o paciente ele está entubado, quando ele está em processo de parada cardiorrespiratória, a preocupação que eles têm de não perder uma vida, né? E sim, a gente precisa se unir, né, contra esse inimigo. E o vírus ele está fazendo o papel biológico dele, é como o senhor falou na aula passada, ele é cego, ele não pensa. Então, a gente, né, que tem a cognição, a inteligência, a gente precisa, né, se educar e respeitar, né, respeitar a nós mesmos e ao outro, né, é o que é o Exatamente. objetivo que o Aristóteles falava, né. Então, nós, assim, eu quero agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras. Me emocionei, anotei aqui algumas coisas. Eu tinha que resolver alguns problemas com a equipe, mas anotei tudo e eu achei assim, incrível que o senhor falou que a empatia, né, para a gente ter empatia, a gente precisa ter a sensibilidade, a emoção e a intuição, né, e que esse estar de frente, né, um rosto com o outro, ele faz parte da subjetividade da presença, né, da presença. E a gente observa, né, desde que a pandemia começou e com os protocolos sanitários que foram padronizados para proteger, né, toda a comunidade, que é proibido, né, que a família visite o paciente, né, então, o paciente ele fica em um hospital, né, com pessoas que ele não conhece, inclusive sem o contato, né, visual, porque os profissionais eles estão utilizando roupas específicas, os óculos, o face shield, e que assim não consegue visualizar a expressão facial. Então, assim, quando o senhor falou assim, se tem um filósofo que deveria conversar com a gente agora na pandemia, deveria ser Emmanuel Levinas, justamente para assim, para mostrar o quanto essa pessoa, a família sofre muito, muito, né? Porque não consegue, né, estar presente, né? E ter o momento de despedida, né? Não realizar o luto, e é por isso que nós temos essa grande massa de pessoas enlutadas com a perda que não é legitimada, que as pessoas não passam pelos ritos, né, de despedida. E eu fico pensando, professor, o paciente, né, que tem só aquela equipe, que a equipe ela é munida daquele vestuário, e que em alguns momentos, né, se eles têm hoje, né, os tablets, o celular, justamente para poder fazer essas visitas virtuais, né, o quanto esse paciente não sofre, né, além do sofrimento físico, porque Claro. é uma alteração sistêmica, pulmonar, neurológica, né, hepática, enfim. E eu fico me questionando assim, é uma frase que eu sempre uso, né? A vida é presencial. A vida é presencial. Inclusive, esse termo novo normal, eu não gosto dele, porque não é normal, né? A gente não nasce usando máscara, a gente não nasce sem se abraçar, sem se tocar, sem se beijar. Então, isso é um período de necessidade que a gente tem que estar obedecendo, no sentido de priorizar a vida no sentido sagrado mesmo. Eu preciso dessa vida porque eu só tenho essa vida, né? E fazer valer esse tempo,
né? E eu fico pensando justamente nesse paciente, no sofrimento que ele vivencia, né? Eu agora queria saber se alguém quer abrir a câmera, fazer uma pergunta ao professor Edmundo, né? Abrir a câmera de fato para poder saudar esse grande filósofo, esse grande sociólogo, esse grande professor, esse grande homem, esse grande esposo, esse grande pai, né? Professora Messia, que é uma candura de pessoa, né? Que eu a conheci, né? A gente já fez palestras juntos. Então, abrir a câmera para o professor Edmundo nos ver, uma forma de, assim, de compaixão com o professor, né, e conosco, já que o Zoom ele possibilita essa interação, e saber se perguntar se alguns colegas, né, se querem fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre essa brilhante aula que o professor nos proporcionou. Enquanto não formulam perguntas, se você me permitir, Fique à vontade, eu professor. gostaria não apenas de agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, que nos assistem, agradecer a você, ao professor José Faustino, mas agradecer também a esta equipe a que você fez alusão e que a gente não percebe, a esta equipe, a estas pessoas que, no final das contas, você chamou de meus queridinhos, meus queridos, seus alunos. Claro, na invisibilidade que no momento os caracteriza, a eles, talvez, sobretudo a eles, eu gostaria de agradecer, tomando-os quase como que uma metáfora. A metáfora daqueles que não aparecem, não são nomeados, não são sequer lembrados também porque não vistos, ao longo de tudo aquilo que a gente caracterizaria como sendo a história da humanidade. Afinal das contas, é muito curta a memória de uma pessoa. E para que, no final das contas, cada um de nós seja, não foram apenas tão somente necessários pai, mãe, avós, bisavós, tetravós, mas todos aqueles que vieram, inclusive, geração após geração, antes dos nossos próprios tetravós. Essas pessoas que nós não conseguimos nomear, porque nós delas não retemos memória, mas que tornaram possível esta que nós somos. O que significa dizer que a semelhança de pessoas que possibilitaram, a partir de um passado muito remoto, a nossa existência presente, são esses seus alunos, são essas suas alunas, que as escondidas, invisíveis, tornaram possível o nosso encontro de hoje, tornaram concreta a nossa presença, mesmo que, evidentemente, à distância. Até porque, também, nesse sentido, nós podemos dizer que é perfeitamente possível sermos presentes, quando distantes, da mesma maneira que, muito frequentemente, nós nos tornamos distantes, ainda quando presentes, infelizmente. Então, a vocês, o meu sinceríssimo muito obrigado, porque sem vocês, claro, esse encontro não teria acontecido. Então, é na subjetividade invisível de vocês que, no final das contas, a nossa intersubjetividade pôde ser construída. E, claro, evidentemente, agradeço. O microfone foi fechado, professor. Foi, desculpa, professor. É porque Sem problema. as pessoas estão perguntando aqui, era para eu abrir o som, desativar o som, para poder elas fazerem algumas perguntas. Aí eu já fiz, já desativei aqui o som. Tem uma pergunta que elaboraram aqui, professor. Pois não. Foi uma professora que fez essa pergunta, acredito, né?
A falta fundamental do sujeito, que se instala no momento do desmame do bebê com a sua mãe, se relaciona diretamente com a forma como cada sujeito vai elaborar a sua objetividade, entre parênteses, subjetividade projetada, e como ele vai se relacionar com o mundo, com o outro e consigo, singularizando a maneira como cada encontro de rostos e universos ali dispostos vai acontecer e como cada um desses rostos vai reagir e se comportar diante disso, não é? Exatamente. Ou seja, a depender do modo como vivenciemos esse abandono, esse desamparo, melhor dizendo, por serem as nossas relações primordiais, formativas, em grande medida, daquilo que a gente virá a ser, a depender do modo como cada um vivenciou o desamparo, essa forma será, evidentemente, formativa e performativa de cada pessoa. Se temos, então, dois exemplos, mesmo que acreditando na capacidade de ultrapassagem de si mesmo, que assiste e que caracteriza o ser humano. Uma coisa é o bebê vivenciar um desamparo que dura apenas, tão somente alguns segundos, porque quando lhe bateu a fome, a mãe se encontrava eventualmente desenvolvendo alguma outra tarefa e não pôde acudi-lo quando do primeiro grito, quando do primeiro choro. Outra coisa, porém, é esse desamparo que não conta com presença absolutamente nenhuma. Aquele desamparo, por exemplo, vivenciado por uma criança que é pura e simplesmente abandonada, largada em uma lata de lixo, depositada em uma sarjeta como se pessoa não fosse. Evidentemente que esse sofrimento deixará uma marca muito mais indelével. A sensação vivenciada visceralmente será muito mais marcante disso que será a maneira como alguém presenciará o mundo e o modo, a forma como alguém introjetará esse mundo dentro de si. Ou seja, a depender desse desamparo e da descoberta que, de fato, todos nós somos absolutamente incompletos, é que se delineia ou pode se delinear, grosso modo, como esboço, o destino de cada pessoa. Claro, e quando eu digo esboçar-se o destino de determinada pessoa, é porque o destino de cada sujeito, de cada pessoa, de cada ser humano não vem gravado nas estrelas, não vem grafado na palma de nossas mãos. Vem grafado, literalmente, nisto que é o próprio modo de intersubjetividade estabelecido pelas pessoas. Então, de repente, dessa forma, quando nós descobrimos a falta ontológica que nos caracteriza e que nos remeteria para o desamparo, evidentemente que cada um buscará, mesmo que eventualmente de forma inútil, esse preenchimento, esse completar-se, já que no final das contas, essa falta fundante em nós, desde o desamparo, nos diz que mesmo quando inteiros, jamais seremos completos. E é graças a essa incompletude que se torna possível algo chamado sociedade, é que se concretiza algo chamado cultura. É graças a essa incompletude que, digamos assim, nós, seres humanos, animais tão absolutamente bélicos, nos, infelizmente, suportamos. Em socorro a esse suportarmos-nos, é que muito frequentemente ocorre a possibilidade do amor. E como, no final das contas, o amor, desde os gregos, não é, dentre todas as formas amorosas, tal como tomado o amor por uma determinada e específica pessoa, porque a forma amorosa mais perfeita chama-se amizade, é graças, então, à amizade que, no final das contas, alguém pode supostamente complementar-se através daquele que ele chama de amigo, a partir daquela que é amiga, assim também o chama. Esse desamparo, tem razão a professora,
é fundante em nós desse sentimento de incompletude. A grande questão não é sermos incompletos, porque disso temos certeza. É o que fazemos com a nossa incompletude. Quem fez a pergunta foi Cecília Poesia, da Psicologia da UEPB. Cecília, minha grande amiga. Isso. Mãe de uma pessoa extremamente querida que foi aluna minha. Muito obrigado pela pergunta, Cecília. Flávia Marina Dias de França agradeceu o senhor por compartilhar tudo isso e proporcionar essa experiência incrível. Marina também agradeceu. A Beatriz falou a falta que a falta faz, né, dentro do discurso, pude explicitar. E Marina também falou que o senhor está fazendo ela chorar em plena quinta-feira à noite. Não era bem essa a minha intenção, embora, claro, eu não seja daqueles, e vocês são testemunhas disso, que pedem desculpas ao chorar. Afinal das contas, eu sempre depositei no choro uma ideia tipicamente ontológica, digamos assim, relativa, evidentemente, ao ser. Nós nascemos chorando, possivelmente como a grande indicação daquilo que seja o nosso futuro enquanto pessoas e enquanto seres humanos. Ou seja, se nascemos chorando, é porque muito possivelmente ao longo de toda a nossa existência choraremos. É necessário, então, que nós façamos em relação a esse choro aquilo que nos ensinava Confúcio, que dizia: quando tu nasceste, somente tu choravas e em teu redor todos sorriam. Procede, então, em tua existência de tal forma que, quando desta vida tu te fores, todos chorem e só tu sorrias. Essa forma de pensar o pranto talvez pudesse servir para Cecília Poesia, transformar, de fato, isso que é o pranto em poema, tal como registrado no nome dela. Poema esse que, com certeza, acredito eu, Fernanda Leal, a mãe dela, ficaria muito feliz, porque dessa forma eu estaria sendo professor de Cecília Poesia, de quem infelizmente não fui, tendo sido, porém, professor da mãe dela, Fernanda Leal, por quem eu tenho muito apreço, muito carinho, e que, digamos, fechando uma espécie de ciclo entre situações de face a face, foi professora muito estimada de meu filho. E, nesse sentido, então, tomando de Emmanuel Levinas, é como se, no final das contas, entre o meu rosto, o rosto de Fernanda Leal e o rosto do meu filho Pedro Henrique, nós estivéssemos somados em um rosto só, naquilo que constituímos nós três, apenas e tão somente como uma pequena amostra da humanidade. Que lindo, professor. A Jade Meire, né, falou que o senhor está ajudando a entender um atual livro que ela está lendo. E a Cecília, um prazer também, Cecília. Que honra seria a minha ter o senhor como professor. Teremos mais encontros. Obrigado. E a gente pode se falar, Cecília, né? Depois, para você fazer parte até do nosso núcleo. Viu? Beatriz falou, incrível, incrível, incrível. Muito obrigada. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Mais para o professor? Glenda. Oi. Oi, eu sou filha de Edmundo. E aí eu tô assim, já que ele falou dos meus irmãos, eu vou falar também. Aí eu falei, não, vou superar a vergonha e vou falar. Não, eu queria só mais uma vez parabenizar e dizer que na condição de filha eu não tenho como mensurar o que é
ter a convivência com meu pai e com minha mãe, que também está vendo aqui diariamente, e reforçar que eu estou morrendo de saudade deles dois. Professora Messia, um beijo para a senhora, um cheiro bem grande, um abraço bem apertado. Está vendo, professor, como o senhor é amado, como o senhor é querido? Todos os alunos, assim, o ITE estava assim, doido, todo mundo estava louco para ver o senhor. Muito obrigada, muito. Chore, professor, se une, porque as lágrimas, elas lavam, né, a nossa alma, e é nesse momento que a gente está tão frágil, né, e tão preocupado com o outro, e com até nossos próprios familiares, que a gente termina aqui, assim, se fragilizando, e se emocionando mesmo. E realmente, assim, o senhor é essa pessoa iluminada, né? Tenha um abraço forte, né? Aqui, bem forte no senhor, um abraço, professora Messia, um abraço no seu filho, que representa, né? Todos os profissionais, né, da área de saúde, linha de frente do nosso Brasil, que está passando por essa grande dificuldade. Maiana, né? Acho que eu conheci Maiana uma vez quando estava com a professora Messia. Linda, né? Muito obrigada, professor, sem palavras, muito obrigada mesmo, né? Todas essas pessoas. Obrigado a vocês. Novamente, né? Agradecendo a enfermagem, Cuité, agradecendo o senhor, está dizendo que foi lindo, que foi emocionante, que o senhor tem uma energia contagiante, o pai, né? Dos seus filhos, enfim, o pessoal, né? Aqui está dizendo fã, Unifacisa, né? Psicologia Unifacisa, abraço, professor. Então, assim, o senhor é muito querido mesmo. Muito obrigada pela preciosidade do seu tempo, pela grandiosidade de suas palavras. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Segunda-feira. Boa noite. Boa noite. Segunda-feira a gente se encontra na nossa aula, viu? Perfeito. Será um prazer. Beijo, Bom professor. final de semana para todos. Um Muito beijo obrigada. Boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada, professor Justino. Muito obrigada, o EPB, o Unifacisa, o UNIP, o FCG, o FPB, por todos vocês que estiveram aqui, que pegaram esse pedacinho da noite para a gente compartilhar essa imensidão e essa iluminação de aula. Muito obrigada. Um cheiro bem grande. Beijo enorme. Cheiro para os meus pupilozinhos, meus bichinhos, eles estão aqui.